A gente já está com a sala cheia, acho que a gente já pode começar. Na verdade, eu não tenho muito o que apresentar, só dar boas-vindas a todos, agradecer por essa presença que está bastante representativa nesse curso, mais um curso, a gente está encerrando o ano, né, do nosso Centro de Educação. Então, eu queria mesmo agradecer a presença de todo mundo, desejar boa sorte, um bom curso, que eu tenho certeza que vai ser de altíssimo nível, e a gente está com a expectativa bastante alta, espero que vocês aproveitem bastante. Então, vou passar a palavra para o Gustavo começar. Obrigada. Então, vamos começar. Boa tarde a todos, obrigado à BPI, obrigado à OMP pelo convite, é um prazer estar com vocês todos aqui, os anfitriões todos, os alunos, Renata Lisboa já me é conhecida de outras lives, não é isso? E vamos, então, ter mais um curso de mercado editorial. Quer dizer, a gente está vendo cada vez mais, eu tenho 62 anos, eu sou Gustavo Martins de Almeida, sou advogado, trabalho na área de editorial já desde o século passado, e agora eu vejo um crescente interesse, né, pelo pessoal, pela essa área, que era um gueto, e hoje em dia já é uma área que vai crescendo cada vez mais, que vai se ampliando em termos de interesse, é um mercado que cresce muito, é uma demanda muito grande em termos de profissionalismo, em termos de mercado, né, em termos de atuação, e o mercado editorial hoje em dia deixou de ser o mercado do livro apenas. É um mercado que envolve uma gama enorme de produtos, envolve audiobook, envolve questão de acessibilidade, envolve questão de e-book, envolve novos produtos que estão sendo desenvolvidos. Então, se engana quem pensa que o mercado editorial é apenas uma questão de livros, tão somente. Ele tem toda uma atuação. Então, primeira atuação de destaque, primeiro lembrete, é que as imagens dessa apresentação estão permitidas pela Lei de Direito Autoral. A Lei de Direito Autoral ela estabelece que a proteção das imagens e textos é ampla, mas tem exceções, e uma delas é a apresentação para fins didáticos. Então, eu sempre ressalto isso aqui, para evitar que alguém venha me processar amanhã, porque eu usei a imagem na aula de direito autoral e ser processado logo no curso de direito autoral por ter usado a imagem sem autorização das pessoas. Então, eu já ressalto isso desde o início, né, Marina? A gente tem que ficar esperto porque não pode bobear com isso, ok? Outra frase importantíssima para a gente começar, quer dizer, eu não sei, Érica, o público, a maioria é de direito, tem gente do mercado editorial, você sabe assim? Não, só me dá um... Eu acho que tem um mix aqui hoje. Um mix, né? Tá bom. Então, eu não vou usar juridiquês, quem não for da área jurídica não vai ficar chocado, não vai ficar preocupado. Não existe pergunta ruim, toda pergunta é boa. Eu, às vezes, peço que, se alguém levantar a mão aí, Érica, você me avisa aí, e se eu estiver no meio do raciocínio, eu peço para segurar um pouquinho. O filho vê o pai datilografando numa máquina Olivetti ou Hamilton e acha que é o máximo, porque a cara é a máquina que imprime enquanto você digita, né? Então, você vê a visão diferente de cada pessoa do mercado, da situação que existe real, ok? Então, o primeiro ponto é a visão do mercado. E a ponta do iceberg do livro, pouca gente vê, e por baixo tem editar, reescrever, pensar, pesquisar, conceber, sonhar, e o leitor está ali no barco que vai ser, então, resgatado para gentilmente, docemente colidir com o iceberg e entrar na onda do livro, tá certo? Então, essa é uma imagem que a gente tem do mercado. Então, 3 fatores se interligam: tecnologia, costume e direito. Vamos começar com a tecnologia, quer dizer, desde o papiro, antigamente, né, que era usado para escrever livros, a escrita gótica, a escrita cuneiforme, de metal, né? O mundo vai se comunicando, mas basicamente a comunicação era oral. Começam, então, a surgir os livros manuscritos, em que, às vezes, um escravo ou um padre de uns conventos digitavam
escreviam, às vezes eram livros de uma versão só. Então, tinha um problema da falsificação, o problema da autenticidade dos livros, né? E das gravuras. Quer dizer, aí você vê, eu tive no Museu Gutenberg, lá em Mainz, onde vi esse prelo, né? O Gutenberg não inventou a imprensa desde a China. Ele inventou os tipos móveis, que eram aqueles carimbinhos, assim, eu até por acaso tinha um aqui, os carimbinhos que ficam na... Esse é o carimbo, é o G, ele fica invertido, é bom que está bonito. É o G, que é o meu ex-libris, que eu uso nos meus livros, esse carimbo, todo meu livro é carimbadinho com isso aqui. Então, esse carimbinho aqui, esses carimbinhos tem G assim, tem G, outro G, como é que é o outro G? O outro G é assim, olha que bonito. Então, isso aí fica na tinta e é, então, impresso no papel e sai o livro com esses carimbinhos aqui, que são os tipos móveis, ok? Então, Gutenberg inventa o tipo móvel. Você pode fazer vários tipos e várias páginas, então, acelerando o processo de produção do livro, não é isso? Então, eu digo, o Gutenberg foi o cara que, na imprensa, criou a imprensa a internet da Idade Média. Ele relativamente acelerou a produção de conhecimento que antes era oral. E aí, você tem aí, eu brinco, já que é da internet da Idade Média, tem um Kindle aí, os enciclopedistas com os livros que eles liam, pesquisavam, essas máquinas engenhosas aí para ter a leitura de livros na época. Em cada oficina era necessário fazer o papel, aqui, Érica, você consegue ver minha setinha na tela? Não? A seta... Então, ok. Então, você tem aqui o papel, né? Quem souber alemão gótico tem aqui o papel sendo feito aqui, ou então o pergaminho, o velino, né? Que era pele de ovelha curtida, que era a capa do livro, né? E aqui temos uma oficina gráfica em que o sujeitinho aqui na ponta está separando os tipos móveis, o daqui está montando, o outro aqui está fazendo no metal os tipos, a tinta, o papel está secando aqui em cima, e esses tipos móveis ficavam nessas estantes, nessas gavetas, nessas caixas aí, e lá em cima ficavam as maiúsculas, e aqui embaixo as minúsculas. Então, disse que as maiúsculas ficavam na caixa alta e as minúsculas na caixa baixa. Caixa alta, caixa baixa, uppercase, lowercase. Então, você vê como é que, com o passar do tempo, digamos assim, os hábitos vão se perpetuando, vão se mantendo, né? Muito do que a gente fala hoje em dia, a tecla del, vem de delere, deletar, delenda Cartago, né? Pessoa deletéria. O tablet vem de tábula, o datilografar de dactylos, grego, dedo em grego, né? Então, tudo que é essa modernidade todinha, você olha para trás, tudo vem lá de trás, só que está sendo reciclado, repaginado essa parte. Eu acelero um pouquinho a parte histórica, porque 20% gostam, 80% deixam a tela ligada porque dormem. Então, quando a gente vai aqui, eu vou atendendo aqui, eu já vi que a Marina gostou, mas muita gente não gosta da parte, mas eu acho que é muito importante para vocês entenderem como é que a gente chegou até hoje, tá certo? Tem um nexo, tem uma relação, tem um link histórico dos últimos 500 anos do suporte físico de papel, ok? E aqui começa a primeira relação sensacional entre direito, economia e cultura. Gutenberg não tinha dinheiro, isso aqui eu vi esse documento a 1 palmo de distância numa vitrine blindada no Museu Gutenberg em Mainz. Ele não tinha dinheiro para desenvolver suas máquinas, então ele pede dinheiro emprestado a um banqueiro de Mainz, o Johann Fust, e assina uma confissão de dívida, que é esse papel aí, o Hellspringer Document, e como ele não conseguiu pagar, o Fust
apreende as máquinas que ele deu em garantia e se torna um grande tipógrafo concorrente de Gutenberg e ainda vai fundar a Feira de Frankfurt. Então, vocês veem que por um documento que junta direito, economia e cultura, que esse documento está lá, o Gutenberg, então, reconhece essa dívida e passa, então, o Fust a se tornar um concorrente dele. E aí começa a grande questão. Quem tem direito? O escritor, que passou o tempo todo escrevendo, redigindo e tendo a ideia, ou o impressor, que tem o papel, a tinta, a distribuição e tudo mais? E aí começa a surgir. Você tem aqui o brasão dos escrivães, dos escritores e professores, aqui o brasão da comunidade de impressores, aqui na cidade de Brest, aqui é de uma outra cidade da França, não me recordo agora. Então, as guildas, né, as corporações vão se formando e começando a exercer sua pressão sobre os governos que davam, na verdade, davam licenças de impressão. Então, em 1710, surge a primeira lei no mundo. A rainha Anne, da Inglaterra, num ato de encorajamento do aprendizado para permitir cópias de livros impressos e de autores e compradores, durante o tempo fixado, ela estipula 14 anos de prazo para que o editor tenha uma exclusividade no livro. Então, a gente tem um período, quer dizer, o autor chega lá com o seu livro, e antigamente, às vezes, para transferir, fazia-se a compra do manuscrito, e aí, então, durante 14 anos, o autor tem o privilégio, a licença exclusiva de imprimir aquele livro. Depois de 14 anos, volta para o escritor esse privilégio, essa licença para poder dar para outro escritor. Senão, você dá para um escritor um dia, ele monta tudinho, depois dá para outro escritor e tem a concorrência. Então, já temos aí, então, mais outra raiz do contrato de exclusividade, hoje em dia, de edição de livros, né? E por um tempo determinado. E não é diferente isso na legislação brasileira. Aqui nós tínhamos, quando o Brasil colônia, nós nos seguíamos, em termos de legislação, pelas ordenações do Reino de Portugal. Manuelinas, Dom Manuel, Afonsinas, Dom Afonso, Filipinas, Dom Filipe. E essas tinham aqui, curiosamente, no título 102, que se não imprimam livros sem licença del rei. Dá para ver na tela aí? Está dando para ver na tela? E aqui, nenhum morador neste reino imprima nem mande imprimir neles, nem fora deles, obra alguma de qualquer matéria que seja, sem primeiro ser vista e examinada pelos desembargadores do pasto, depois de ser vista e aprovada pelos oficiais do Santo Ofício da Inquisição. Então, podia ser apreendido pelo rei e posto na fogueira. Então, o livro e a pessoa, ambos os dois, né? Então, você tinha a questão da censura já nas ordenações do reino nessa época, que existia no Brasil, e a licença imperial. Tanto que vocês veem esse livro aqui, é o primeiro livro impresso no Brasil, de 1817, com licença e privilégio real. Tinha a licença do rei. Então, para imprimir o livro, tinha que ter a impressão do livro. E aí, a gente fala tanto em crowdfunding, não sei das quantas, já na época existia a questão dos subscritores. Vendiam-se cotas antecipadas dos livros e constavam nos livros os subscritores desse livro aí, quantos exemplares. Então, o cara comprava. Já temos uma ligação direito e direito das sociedades aqui dentro, um pouco direito comercial, direito societário, né? Quer dizer, já temos uma sociedade, uma participação de sociedades aqui. Tinha também a questão da censura, que foi o fim da censura no Brasil, e, em 1827, são criados os cursos jurídicos no Brasil. Começam em Recife e São Paulo. E tem uma regra aqui que diz que os professores vão, os lentes, né, farão a escolha dos compêndios
e os autores terão um privilégio exclusivo dessas obras por 10 anos. Então, novamente, privilégio e prazo para os autores. Tanto que aqui temos uma cartilha imperial para uso de Dom Pedro II, nas suas primeiras lições. Dom Pedro II, Dom Pedro I vai para Portugal para retomar o reino que estava brigando lá, e deixa Dom Pedro II aqui novo, com o regente Feijó, e tinha que ser, enfim, sofreu um aprendizado normal. Então, da tipografia aqui das lições de literatura e ciências positivas, né? Então, eu gosto de mostrar, porque aqui, como diz a Renata, kill the snake and show the stick. Quer dizer, a gente tem que mostrar a história, senão fica muito difícil a gente fazer uma coisa de história sem a documentação. E hoje em dia tem muita documentação na internet, muita pesquisa de fonte primária, né? É muito importante isso a gente ter à mão. E aqui, se vocês olharem com calma, olha mais um exemplo, nesta página aqui, um aviso literário. O defunto Zé Bonifácio Andrade Silva deixou um manuscrito sobre lições de metalurgia, parará, parará, parará. Constará de 2 volumes, de mais de 300 páginas, e se oferecerá aos seus subscritores. Que quiserem subscrever, poderão fazer em casa de Souza e Campos, na Rua dos Latoeiros, Gonçalves Dias, se eu não me engano, Rua dos Latoeiros. E aí, logo que haja subscritores, se começará a impressão e receberá o dinheiro quando se entregarem os livros. Então, havia um anúncio literário publicado no O Jornal de 1838. O Jornal de 1838. 1838. Então, anunciava-se no jornal o interesse de fazer a publicação de um livro. Aqui ficou um pouco pequeno, então já começamos a ter editores, os Garnier, os Lemert no Brasil, franceses e alemães, e aqui, com boa vontade, é um contrato de edição entre Machado de Assis e o Garnier, um editor francês. Esse é um manuscrito, eu tive nas mãos esse contrato, usando luvas lá na Academia Brasileira de Letras. O Alberto Venâncio, meu amigo, me deixou tocar nisso aí, tremendo também. Então, vi o contrato original de edição de livros do Machado de Assis, que está na Academia Brasileira de Letras. Então, vai evoluindo, quer dizer, há uma mudança muito grande. O mercado editorial passa a ter um período de crescimento grande no Brasil, em termos de ampliação do público, quer dizer, com a independência, temos universidades, né? Você não tinha. O Brasil, quando foi descoberto, a língua era o tupi. Depois veio o Portugal, era a língua estrangeira, né? A língua tupi era a língua brasileira. Eu tenho livros aqui, tem um dicionário tupi-alemão aqui em casa, eu tenho, da época, né? Então, imagine só, sensacional. Então, já estamos saindo um pouquinho da história, para a alegria de quem não gosta, e começando a entrar agora no costume e tal. Então, no século XVIII e XIX, o poder estava na terra. No século XX está no capital, no século XXI está no conhecimento. Então, o produto do intelecto, o gênio humano, né, a opera de ingegno, eles criam as obras literárias, que vão ser a principal fonte de conhecimento e de transmissão de informações, né, e que tem, na questão da reprodutibilidade, o seu fator preponderante. Um ponto que eu faço, assim, uma observação muito, me parece pertinente, eu posso recriar o perfume que a Cleópatra usava, eu posso ver o quadro que a Mona Lisa, que o Leonardo da Vinci pintou, eu posso tocar na escultura que o Michelangelo fez, eu posso visão, tato, sentir o gosto, olfato, sentir o gosto do prato que o Brillat Savarin fez, mas a voz da pessoa só pode ser reconhecida com o fonógrafo, só a partir da idade da energia elétrica, e você tem registro de voz. Eu não sei como é que era a voz de Dom Pedro, de Dom João, do Da Vinci, do Napoleão. Esse é um registro que a gente não existe, a gente não tem, né? Então é curioso que a reprodutibilidade vai mudando de acordo com o suporte material, o suporte físico, né? E aqui vamos
agora já amenizar. Então, eu já falei de tecnologia. Agora vamos entrar em costume. Tudo isso vai se juntar com o direito. Isso aqui é o arpoador 1917. As roupas da época, né? Havia um decreto permitindo banho na praia, com bandeira branca, bandeira vermelha e tal. E aqui a gente junta com o José de Oliveira. Eu falo com a mão, eu sei. A gente junta com o José de Oliveira Ascensão. Eu estava presente aqui nesse dia em que houve o primeiro topless em Ipanema, em 72. Jogaram areia nas moças e tal, um horror. Então, eu digo o seguinte, vejam bem, a portuguesa, por exemplo, que é uma mulher muito conservadora, faz topless na praia, e lá é chamado mamas ao léu, em Portugal. Podem conferir, mamas ao léu, ou tetas ao léu. A brasileira usa o biquíni menor do mundo, é a maior relação econômica do mundo. Quanto menor o biquíni, mais caro ele é. Quer dizer, na verdade, ele protege muitas vezes só o cóccix, a base da coluna, e quando custa uma fortuna, cada vez menor o pedacinho custa mais fortuna. Mas a mulher não faz topless. Agora, sai de noite com um decote que dá para ver tudo. Então, é conhecer o hábito da sociedade. Quer dizer, o brasileiro, o carioca, já usa cinto de segurança no banco da frente, não usa no banco de trás. Então, você vai detectando, quer dizer, moda, eu falava com o Renato outro dia, moda e direito são muito semelhantes. É um comportamento de um grupo social num tempo, num lugar. Né? Falávamos sobre o Pantone, né? Que dita a cor da moda, é o cerulean, é o salmão, que estabelece o pigmento, que vai dar o tingimento e as cores do verão e a tendência, etc. Agora já saiu no fim de semana, a revista de domingo, com várias tendências de verão, o coquetel, o cortal, a cor pink, o limão, sei lá o quê, enfim. Eu não entendo muito de moda, mas então é para a gente ver como é que o hábito e o costume, quer dizer, dizem que a lei é a estrada e o costume é o atalho que vai se criando, andando pela grama, a grama vai ficando gasta, vai virando uma trilha e um dia tem uma estrada nova. Aí o costume é o atalho que vira uma nova estrada. E também, eu estive nos Emirados Árabes, em algumas feiras de livros, e lá você tem que está dito no Alcorão que as mulheres conservem seus pudores, não mostrem seus atrativos e cubram o colo com véus, a não ser só mostra aos esposos, pais, sogros, etc. E tal. Essa é a regra do Alcorão que eu vi lá nos Emirados Árabes, que é muito estritamente observada lá, né? E aí a moda, hein, Renata? Olha a moda do Alcorão. Desde criar criança, tinha que usar máscarazinha aqui também. Isso aqui são lojas em que tem a baia, a burca, as roupas e tal. Num shopping você encontra, normalmente, eu já tive em festas que eu era o único cara de terno e gravata e todo mundo com a candora, a roupa, né? Eu acabei comprando uma para mim também. Mas eu era o único, eu me sentia o estranho de estar com a roupa ocidental no meio do grupo oriental ali. E o Brasil, então, já estamos entrando no direito agora para quem gosta. O Brasil é um país techno-friendly. Ele absorve bem tecnologia. Ele absorve bem tecnologia, né? E a gente tem aqui um exemplo, Moisés chegando no céu, que vai fazer um upgrade dos tablets, né? lá no céu. Então, começamos, então, as leis. Com a Declaração dos Direitos Humanos, em que se prega a liberdade de opinião e expressão, né? Isso é um ponto relevantíssimo na nossa vida. E a liberdade de expressão, quer dizer, eu posso dizer tudo o que eu quero? Não sei. Um ministro da Corte Americana disse: olha, você não pode, num cinema lotado, berrar fogo, fogo, você vai causar uma catástrofe. Então, há limites assim razoáveis, quer dizer, mas a Constituição estabelece uma tensão entre o direito do cidadão ser informado e o dever do órgão de imprensa de informar, né? E você tem o meio virtual e eu acho que não deve haver censura. Eu fico muito confortável em dizer isso. Ano passado, falo na primeira pessoa do singular, que impetrei o mandado de segurança contra a censura estabelecida, a tentativa de censura na Bienal do Livro. Então, eu impetrei o mandado de segurança, consegui liberar o livro
que era acusado de pornográfico, sei lá, inadequado, enfim. Então, tenho muito conforto para isso. Mas eu acho que não significa que não possa haver um dever de indenizar. Quer dizer, alguém publica uma biografia sobre mim inverídica, não deve censurar, mas deve indenizar a pessoa que publicou a informação incorreta. Então, vamos lá. Para quem não é do direito, eu vou passar rapidamente aqui, existe um artigo 5º da Constituição, que é o artigo, digamos assim, ideal. Ele estabelece todos os direitos fundamentais do povo. Quer dizer, todos são iguais, não há distinção, os brasileiros têm que ter viabilidade à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, e aí vem 78 incisos que, se fossem atendidos como deveriam ser, deixariam a Suécia e a Dinamarca com muita inveja de nós, porque é direito à moradia, estudo, educação, salário mínimo, saúde. Quem lê, uma amiga minha arquiteta leu a Constituição, mas que país maravilhoso que a gente vive, é muito bom, tem todo mundo tem direito a tudo e tal, mas é uma Constituição ideal, né? Infelizmente não é a real. Mas aqui agora, pela primeira vez, eu vou dizer, prestem atenção. Quem estiver dormindo, acorda. Quem estiver ouvindo o som no outro ouvido, desliga. Quem estiver distraído, se concentra. Depois volta para a desgraça. Mas aqui tem que ficar aqui prestando atenção. Se não estiver prestando atenção, Érica, você não dá o certificado, não. Tá? Fica de olho nessa turma aí. Então, é o seguinte. Nos direitos fundamentais da Constituição, existem 2 incisos que são essenciais para nós. 27 e 28. O que eles dizem? Inciso 27. E aí é uma frase pequena, mas que tem milhões de significados. Essa frase é como um botão de flor que vai se abrir, que explode milhões de pétalas. Então, primeiro, aos autores. Então, a lei, depois vocês vão ver na lei eleitoral, lei 9.610, 9610/98, artigo 11, autor é a pessoa física. Autor é a pessoa física, criadora da obra. Já desde logo, um pequeno spoiler, quer dizer, como é que vai ser com o robô? Como é que vai ser com a criação do robô? Quem vai ser o titular do direito quando uma obra for criada por um computador, como a Folha de São Paulo já publicou um artigo escrito por um computador? Quem vai ser o titular? Como é que se vai a Constituição tratar disso? Então, aos autores pertence um direito exclusivo. A gente já lembra, então, da Rainha Anne, já lembra da Inglaterra, lembra do Renascimento, de utilização. Ele pode utilizar uma obra, o Chico Buarque pode cantar a obra. Publicação, ele pode imprimir a obra dele num livro, uma crítica. Reprodução, ele pode fazer um CD com a obra dele, botar no Spotify. E esse direito de exclusivo de utilização e reprodução das obras, ele é transmissível aos herdeiros. Aos herdeiros, pelo tempo que a lei fixar. Então, os herdeiros podem receber o direito do autor pelo tempo que a lei fixar. Geralmente, é 70 anos após a morte do autor. Geralmente, esse tempo. Tá? Cada país tem sua estipulação, esse tempo. Então, o primeiro ponto, o primeiro inciso que a gente tem que entender, e quem já conhece, relembre, quem não conhece, aprende. Inciso 27. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, como está aí. Inciso 28. Segundo inciso de interesse nosso muito especial, o que mostra que o direito autoral tem caráter constitucional, o que mostra que o direito autoral tem caráter de proteção constitucional. Ele pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele tem a amplitude de proteção constitucional. É um direito dentre os fundamentais. Então, são assegurados nos termos da lei. Então, tem uma lei que assegura a proteção às participações individuais em obras coletivas.
o jornalista que escreve no jornal, o ator que trabalha numa novela, o desenhista que faz uma parte de um grafite grande, o ator de teatro, né? Então, tem uma série de participações individuais em obras coletivas que são protegidas, bem como a reprodução da imagem e da voz humanas, inclusive nas atividades esportivas. Imagem e voz. Você não entra no estúdio da TV Globo numa entrevista se não tiver assinado um termo pelo qual você licencia o uso da sua imagem e voz até a sua quinta geração. Não entra lá, não entra. Você tem que permitir tudo. É um termo desse tamanho, eu assino. Eu assino, não assino. Não entra no estúdio, não vai dar entrevista. Bom, acabou. É uma regra de televisão, você licencia. Inclusive nas atividades esportivas. Então, pode ser também o locutor de futebol, pode ser também o jogador de futebol, que tem um direito de arena, né? Você tem ele paga seu clube um direito para ter a transmissão esportiva, que já está no salário dele em parte. E é também constitucional, a linha B, o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras. Então, o autor pode pedir da editora prestação de contas, o cantor pode pedir da gravadora para informação sobre os dados dele, do Spotify, e isso é dado aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais associativas. Quer dizer, em relação aos intérpretes, há uma discussão recente, quer dizer, o intérprete teria um direito chamado conexo, neighboring, direitos vizinhos, né? Porque a Maria Bethânia, ela não é autora de obras, ela não compõe, mas a interpretação de uma música pela Maria Bethânia agrega um valor, agrega um diferencial, agrega uma nova sensação, às vezes, que dá um trabalho, um caráter criativo. Então, numa música que é uma composição musical que toca numa rádio, você pode ter o direito do compositor, o direito do intérprete, eventualmente do tradutor, pode ser Garota de Ipanema traduzida para o inglês, e pode ser também uma poesia, pode ser Rosa de Hiroshima, poesia de Vinícius de Moraes, musicada pelos Secos e Molhados. Então, você tem aí outro componente, quer dizer, uma obra de poesia e uma obra... Ou pode ser também num livro, tipo O Pequeno Príncipe, que tem o texto e tem ilustrações. Então, vocês viram que dois incisos, duas frasezinhas aqui já deram assim uma amplitude, né? O botão de rosa virou uma rosa colombiana, quer dizer, cheia de pétala aqui, quer dizer, tem coisa dessa, né? Então, né? Um buquê, e é o que se chama, que o direito autoral geralmente é um buquê de direitos, né? Ele tem uma múltipla faceta de direitos e que podem ser usados às vezes individualmente. Eu posso pedir, digamos, a Beatriz Milhazes que ilustre um livro e ela pode ter a ilustração no livro pendurada num quadro que será vendida no leilão. Ou posso vender só o texto do livro sem ilustração, eu posso vender só o quadro sem o texto. Né? É possível fazer. Enfim, então, esse é um artigo importante. Esse é a base da Constituição que vocês têm que ter. Agora, ainda na linha do se não prestar atenção, não ter certificado, princípios básicos. Se a gente entender isso aqui, o curso para hoje, eu vou embora e fim de papo. Nós temos três princípios relevantes aqui.
Érica, se eu pedir para alguém ler alguma coisa aqui e a pessoa estiver com o microfone aberto, ela pode ler? Eu consigo? Eu costumo pedir para o aluno, às vezes eu escolho voluntariamente Consegue, pode escolher que consegue. Então já estou de olho na Marina Torres aqui, que ela está muito atenta ali. Então, eu não sei se ela está com a lei de eleitoral na mão, entendeu? Se não tiver, não está. Eu vou ler aqui, Marina, mas você vai procurar na internet a lei de eleitoral, que você vai ler o próximo, então, tá bom? Então, eu vou ler aqui. Eu escolho um voluntário simpático aqui, eles adoram, ficam felizes da vida de ler. Então, é o seguinte: o artigo 4º da lei. Interpretam-se restritivamente os negócios jurídicos sobre os direitos autorais. Se prepara que você vai ler o 29, hein, Marina? Da lei 9610. O 29 fica entre o 28 e o 30. Você, então, princípio, a lei é interpretada restritivamente, ou seja, quem autoriza a publicidade de uma imagem, usa uma imagem de publicidade em revista, não autoriza no site. Quem autoriza no site não autoriza em audiovisual. Quem autoriza em audiovisual não autoriza em outdoor. Quem autoriza em outdoor não autoriza em grafite. Cada uso tem que ser expressamente permitido. A interpretação é restritiva. Por isso é que muitos contratos são feitos de maneira amplíssima, para prever o que possa vir na Quarta Guerra Mundial, né? Na terceira. Então, é importante mostrar no contrato que a interpretação é restrita. Então, você tem que botar o máximo no contrato. Segundo ponto, você já está com a lei na mão aí, Marina Torres? Então, faz o seguinte, lê só para mim. Muito bem. Lê só para mim. Que tem um bando aí que está escondido com a tela fechada. Então, eu consigo, quem está com a tela aberta aqui, eu consigo ver. Aqui, Maria Helena, Cristex, a Carla e a Patrícia, mais ou menos. Então, foram voluntários. Não pode continuar que você vai ganhar ponto depois na prova. Então, no artigo 49, Marina Torres, leia, por favor, o inciso 4º romano, IV, 4º romano, artigo 49, leia, por favor, para mim. A cessão será válida unicamente para o país em que se firmou o contrato, salvo estipulação em contrário. Ótimo, muito bom, muito obrigado. Então, é o seguinte, esse artigo 49 fala da cessão, da transferência de direitos, que pode ser total, parcial, universal, tem várias gradações temporais, físicas, mas tem uma importantíssima. Ela só vale para o país onde foi celebrado o contrato, salvo estipulação em contrário. Então, eu estou preparando um artigo sobre o tema, mas não quero fazer spoiler, o tema é mais ou menos esse, mas tocou em Marte, porque um engenheiro da NASA era um brasileiro, a música Ô Coisinha Tão Bonitinha do Pai para despertar o robô que funcionava em Marte. Então, eu digo, o universo, hoje em dia, o território de cessão de direito autoral é o mundo, é o universo. Eu ponho isso. Né? Uma vez, eu dando uma aula, falei que o Paul McCartney, uma espaçonave americana, sobrevoou Londres quando o Paul McCartney estava fazendo um concerto. E eles, então, ouviram a música do Paul McCartney lá, foi transmitida para lá. E um aluno que estava distraído perguntou: uma pessoa, dá para ouvir lá de cima? Eu falei: não, meu filho, foi pela onda, né, tal. Então, então, o mundo, o universo, o território para a cessão. Você tem que especificar isso no contrato claramente. Isso é uma coisa importantíssima. Maria Helena está com a lei na mão, Maria Helena? Está com a lei na mão, Maria Helena? Então, Maria Helena, pega aí, abre o seu microfone e dá uma lida para mim no artigo 29. Isso aí é uma tática para a gente descansar um pouquinho a garganta e beber um pouco d'água enquanto a pessoa fala. Então, eu peço para a pessoa ler. Depende de autorização prévia e expressa do autor a utilização da obra por quaisquer modalidades, tais como a reprodução parcial ou integral, a edição, a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações, a tradução para qualquer... Tá bom. Obrigado, não precisa continuar. Obrigado. Se você chamou alguma coisa, Renata, parece que você... Sim, eu levantei a mão. Na verdade, eu queria para você comentar a questão dos audiobooks, que
que são agora... Vamos chegar lá, mas a gente vai chegar mais à frente. Mas eu posso dar uma antecipada assim, mas vamos chegar já já. Tá? Então, obrigado, Maria Helena, obrigado pelo seu sotaque. Eu vi que você é carioca da Gema, né, Maria Helena? Já vi que ela é carioca da Moca, né? Mas o Tiziano não é não, hein, Gustavo? Não fica muito... Oi? Nela, aqui a gente está com o Brasil todo representado. Não, eu adoro, mas eu sou a Isabela Pimentel aqui, falando em poligeográfico, entendeu? Eu sou um carioca, já falei, eu sou um carioca orgulhoso. O Rio de Janeiro cabe o mundo inteiro no Rio de Janeiro, entendeu? Então eu sou humilde, pobrinho aqui, mas o Rio é bonzinho, é simpático. Deixa que essa Covid acabar, que a gente vai voltar arrebentando aí, né? Tudo bem, Isabela, querida? Boa noite, tudo bom? Então, obrigado, Marília. Então, outro princípio legal é a autorização para uso de obras tem que ser prévia e expressa, está no artigo 29. Então, a gente tem 3 princípios aqui relevantíssimos. A interpretação restrita nos contratos, a limitação geográfica, a cessão vale só para o país, e a autorização prévia e expressa. Esses são os 3 pilares assim, do direito autoral, tá certo? Aquele artigo que eu mencionei no início, ele fala, é um trecho, é um inciso do artigo 46. O artigo 46 da lei, ele fala das limitações, ele fala daqueles lugares onde a luz do direito autoral não atinge, onde tem uma sombra, não tem a sombra de proteção dele. Então, tem limitações, obras para deficientes visuais, obras, citações de doutrina e tudo mais. Como a Renata levantou agora há pouco essa questão, o que acontece? A tecnologia vai correndo na frente do direito. O direito vai, né, como a rainha Anne foi criando a lei lá dos 14 anos, o direito vai tendo que correr que nem um guarda-chuva, protegendo da chuva o fato, né, e o fato correndo e a lei correndo atrás dele, ali, na caricatura, né, o fato correndo e a lei atrás dele, desesperada, protegendo o fato ali. Então, o que acontece com o audiobook? Acontece o problema do fim da barreira geográfica, né? Antigamente, os contratos de edição física de livros com suporte físico, você tinha edição do livro do Paulo Coelho. A editora tal vai fazer o livro, vai publicar o livro em países de língua portuguesa ou em países de língua hispânica na América Latina, não incluído o Brasil, ou em inglês nos países na Europa, ou em inglês nos Estados Unidos, ou em francês nos países da colônia e tal. Com o audiobook, você não tem essa limitação. O audiobook, você não tem essa barreira geográfica. A gente tem mais ou menos assim o ponto de partida da editora, e essa editora acaba sendo, digamos assim, a sede dela é o referencial geográfico de ponto de partida. Eu não posso proibir o audiobook de ser vendido, de comprar um audiobook no Kindle. Então, essa barreira geográfica, pelo menos em relação ao audiobook, o Kindle vai surgindo, tanto que a gente pode comprar um Kindle americano, um Kindle francês, um Kindle italiano. Você não tem mais a barreira geográfica. O contrato de audiobook, o contrato de e-book é diferente. Eu estou escrevendo agora um artigo porque eu fico me perguntando sobre a segunda edição de um audiobook. Vamos um exemplo clássico. A Fernanda Montenegro, Voz Maravilhosa, faz um audiobook sobre um livro de poesias ou um livro de história. Ano que vem, 2022 22 faz não sei quantos anos da independência, 140 anos da independência, se não me engano, né? Então, vai ter várias comemorações. Então, os livros de história são atualizados. Numa segunda edição, a pessoa tem a obrigação de regravar o novo texto? Como é que fica? Ou o texto original pode ser complementado com a voz de outra pessoa? Porque você pode atualizar uma obra, quem fala direito aí, tem um Caio Mário que faleceu e os atualizadores às vezes atualizam e tem um pontinho de entrada entre um ponto e o outro, entre a frase inicial e a frase final, que é do atualizador. Agora, quando é o audiobook, ele vai ter uma voz diferente, como é que se faz a atualização na voz, no som?
Então, acho que estão surgindo vários fatos e o direito está perplexo. Quer dizer, a Isabela está cansada de ouvir isso, é que eu falo, você tem um Kindle, como é que se transfere post-mortem um Kindle? Quer dizer, um livro, o meu livro aqui, minha biblioteca, meu filho sabe, quando eu morrer, pega, entrega, pum, passa para um para outro. Agora, as licenças que eu tenho de livro eletrônico, como é que vão ser feitas? Como é que vai ser feita a transferência? Eu estou procurando no inventário que tem alguém que tem um Kindle para ver como é que faz a transferência. Oficia para a Amazon, oficia para o livreiro, transfere, não desativa o aparelho, o device, para que a pessoa continue lendo, ainda com o nome da pessoa falecida. Então, nós, durante muito tempo, tivemos a transmissão oral do conhecimento. Com Gutenberg, em 1500, a transmissão fica física, no suporte físico, e com o audiobook e e-book, a transmissão volta a ser oral. Né? Eu digo, o fone de ouvido que a gente ouve aqui é o longa auris, né? Tem o longa manus, tem o longa auris, é uma projeção da orelha que faz com que a gente escute. Eu não gosto de audiobook, porque eu esqueço a memória visual, né? Então, meus livros são todos rabiscados, já ando aqui sempre com o corretor de texto do Lumicolor aqui, que já fica... Opa! Travou? Travou um pouquinho, voltou? Ok. Travou, mas voltou rápido. Voltou rápido, né? Que deu conexão estável aqui. Ok. Então, eu ando com o Lumicolor aqui para rabiscar o livro sempre aqui, então, para ter memória. Então, esse é um ponto muito bem lembrado, Renata. Então, a gente agora, quem estava querendo mesmo no mercado editorial, vamos entrar a fundo no mercado editorial. A gente vai começar agora a falar de livros, das coisas práticas, que é o que muita gente deseja. Eu procuro temperar com alguma coisa de doutrina, de romance e tal, mas vamos lá. Então, outro ponto, a proteção dessa lei independe de registro. Você não precisa registrar para ter proteção. Assoviou agora uma melodia, todo mundo ouviu, você já é o autor. Um exemplo clássico que eu trago aqui é o seguinte. Skank, se não me engano, o conjunto Skank lançou uma música. Apareceu um sujeito na Bahia e disse, olha aqui, essa música é minha. É um plágio, registrei 2 anos atrás, quero apreender o CD. E houve uma briga judicial, tentaram bloquear, tal, não sei o quê, não conseguiram. Daqui a pouco, acho que o Jota Quest lançou uma música, o mesmo gênio tinha registrado essa música 2 anos antes. É demais. Resumindo, spoiler, foram fazer uma perícia e constataram que 2 anos antes, deliberadamente, o notário do cartório havia deixado uma folha do livro em branco, embora ele tenha carimbado o carimbo da época, recolhido custas, etc. e tal, e 2 anos depois ele datilografou nesta folha a letra da música lançada naquela época. E só conseguiram detectar porque foi feita uma perícia química para verificar que a tinta da folha imediatamente anterior e da folha imediatamente posterior era igual entre si, mas diferente da tinta daquela folha que foi impressa a posteriori. Então, havia um registro, só que esse registro foi desconstituído. Então, é possível registrar? É possível registrar. Mas ele não é um absoluto que nem um registro de imóveis, tá certo? Então, você pode registrar um livro na Biblioteca Nacional, tem vários itens no artigo 19, e agora eu vi recentemente, algumas pessoas já me narraram que funcionou, a CBL, a Câmara Brasileira do Livro, sediada em São Paulo, perto da Casa da Maria Helena, a Câmara Brasileira do Livro, ela registra também livros. Então, ela está aceitando registro de audiobooks, de livros, de tradução, de contratos. Ela está concorrendo com a Biblioteca Nacional. Eu não tenho nada contra a Biblioteca Nacional, nem a favor, mas o fato é o seguinte, é que um registro na Biblioteca Nacional está demorando 6 meses ou mais, na época de Covid. E na CBL está durando 20 dias, 15 dias. Então, às vezes, uma editora americana vem ao Brasil, faz um contrato de tradução
de um livro de grande... Eu não sei, por exemplo, eu não sei quem está editando, acho que é a Companhia das Letras. Está editando o livro do Barack Obama. Deve ter um contrato de tradução, deve ter um contrato de distribuição, deve ter um contrato de sessão, de edição, e ela pode ser, porque ela quer registrar. Então, isso Mas nesse caso... Fala, Renata. Desculpa, Gustavo. Mas nesse caso, e a questão da fé pública que a Biblioteca Nacional tem e a Companhia Brasileira de Letras não, né? Isso é o meu minha grande ponderação, é a eficácia do título que ela otorga, né? Bem lembrado, a CBL está usando blockchain, entendeu? E eu não sei qual é o sistema, quer dizer, na Biblioteca Nacional eles não veem o mérito, assim como na CBL não, mas a CBL está usando blockchain, que é um registro bem mais tecnologicamente, até onde eu estou vendo, confiável, né? Ágil. Mas em São Paulo, o Tribunal de Justiça não reconheceu como válida uma entrega de notificação que tinha comprovação por blockchain. Que eu esqueci o nome do sistema, é uma ferramenta até do Bruno. E você acha que esse título, porque geralmente as ações de direito autoral são ações de montantes altos. Você acha que isso não seria um problema, uma vulnerabilidade, mesmo com relação a tendo o benefício da agilidade na expedição? Olha, Renato, ótima pergunta. Eu acho que quer dizer, nesse momento, ontem foi eleito o Henrique Figueira, meu amigo, para presidente do Tribunal de Justiça. Ele falou: eu quero botar tecnologia, eu quero agilizar. Quer dizer, já tem empresas que hoje em dia o advogado pode citar a parte contrária. Quer dizer, a gente não pode ficar no tempo. É equilibrar o nosso tempo medieval que eu peguei. Já vou falar com você, Ricardo, de costura de processo na mão e o tempo de... Quer dizer, a gente convive aqui com pessoas que estão no século XVIII, que ainda tem um livrinho lá, né? E tem gente que, hoje em dia, no mercado financeiro é papum, o contrato assina, é um clique, é o contrato do clique, né? Então, e o juiz tem que ficar atento, o que prevalece? No mercado financeiro, uma agilidade, comando de operação, compra ação, compra título imobiliário, você tem que ser ágil, não pode esperar. Então, eu acho... mas o CPC ele está indo muito na linha, o CPC do Fux, de agilizar, desde que não se perca a substância, desde que não se perca o conteúdo, a eficácia do conhecimento. Eu acho que a gente está naquela fase de mudança, naquela zona cinzenta que eu digo, um degrau, ele é assim, ele tem uma reta enorme na diagonal e depois desce, estabiliza, aí se formou o degrau na vida, entendeu? Acho que a gente está nessa fase de degrau. Fala aí, Ricardo. E o Hypoproof? Desculpa, Ricardo. E o Hypoproof? Não, deixa eu só falar uma coisa, Renata, desculpa, mas é só que ainda com relação à CBL. O que me preocupa, Gustavo, com relação ao registro na CBL é a natureza da entidade que é privada. E a CBL ela representa as editoras brasileiras. Eu tenho um caso que eu não vou citar por motivos óbvios, em que a CBL deu um parecer sobre direito autoral fora do Brasil e o parecer está completamente errado. E eles deram o parecer porque atendiam uma editora brasileira contra uma editora grande contra uma editora pequena. Então, me preocupa essa questão de ser uma entidade privada. Ela vai ter muito conflito de interesse, né, eu acho. Você não concorda, não? Renata, desculpa. Não, olha, ótimo. Eu volto a você, Renata. Só para definir um pouco mais, o Ricardo, a CBL, na verdade, ela é Câmara Brasileira do Livro. Ela representa, então, livreiro, editor, ilustrador, ela é mais ampla. Os editores mesmos são representados pelo SNEL, que é o Sindicato Nacional dos Editores de Livros. O SNEL não faz nada de registro, tá? A CBL é que se lançou essa questão agora. Então, eu estou surpreso, quer dizer, ter um parecer, ela ter dado um parecer de registro assim, não conheço o caso, tá? Eu acho que tem que ser questionado. Se houve alguma dúvida, alguma coisa inadequada, tem que ser questionado, porque a regra é ter flexibilidade e credibilidade, né? Eu procuro apostar nisso, agilidade. Então, acho que se houve um questionamento, que bom
que seja esclarecido, porque o mercado é ágil, quer dizer, ainda se vai a Frankfurt comprar livros na sala dos agentes literários, que é uma coisa maravilhosa. Mas, na prática, o leilão por um título é um leilão virtual, né? Quem editou Barack Obama no Brasil comprou, deve ter tido uma disputa, né? Então, é só para esclarecer nesse ponto. Eu acho que a concorrência é saudável, entendeu? O problema é a Biblioteca Nacional acabou, não tem nada contra, ela é ótima, instituição centenária, veio aqui com a Biblioteca de Dom João VI, adoro o prédio, mas é muito importante que, às vezes, a concorrência estimula o aprimoramento técnico, né? É minha visão, né? Eu acho que isso, nesse ponto, guardado com segurança, com confiabilidade, com checagem. Mas você ia falar, Renata, desculpe, um ponto aí, e eu... Não, na verdade, eu sou mais a linha do Ricardo aqui, de não, enfim, acho que tem a possibilidade de não ser isento. É isso, e não ter fé pública é uma coisa que, para mim, é séria. E aí, acho que, de repente, uma solução, pode vir a ser uma possibilidade se o Apple Proof da Apple, vou aproveitar que a Isabela está aqui, tiver, por exemplo, um FII reduzido para as obras de direito de autor. Pode ser uma forma alternativa e isenta, porque aí teria a questão da isenção, né? Tem um livro sensacional que diz o seguinte: se funciona, é obsoleto. Então, é o seguinte, existiu, já vai ficar obsoleto. Então, acho que a gente tem quanto essas fintechs e todas essas techs que essa garotada está criando aí, quer dizer, são coisas inimagináveis que estão surgindo, né? Até um tempo atrás, essas questões estão todas, eu acho que, volto a dizer, o mercado editorial deixou de ser aquela coisa da livraria que ficava num cantinho ali. Tá? Hoje em dia, qualquer um, com a internet, qualquer um pode ser também emissor. Nós éramos apenas receptores de informação, hoje nós somos emissores de informação. Qualquer um dessa telinha que eu estou vendo aqui no meu computador, que eu vejo o mundo quadrado agora, qualquer um de vocês pode ser emissor. Qualquer um de vocês pode lançar um best-seller mundial, entendeu? Com o Kindle Direct Publishing. Então, a OMP está com... Eu vejo, tendo mais contato agora, a newsletter da OMP eu assinei, o trabalho dela de aproximação do povo, assim, você vê que a OMP, embora continue sendo aquela sede lá em Genebra maravilhosa, mas ela está se aproximando muito mais dos países, com uma presença muito mais forte, mais constante, mais próxima, né? Como diz a Maria Helena Macedo, ninguém pega passarinho dizendo show. Você tem que se aproximar da pessoa, você tem que ter um contato mais próximo para... A OMP quer que as convenções sejam aceitas, que o direito autoral seja respeitado, que a criação e a produção sejam difundidas, como todos nós queremos aqui. Ó. É o nosso métier, é defender as criações e produções da maneira mais prática possível. E nós estamos no meio dessa fase, mas achei ótima a pergunta, de estabilização. Agora, curioso aqui, nessa tela, é que não está na lei de direito autoral, está na lei do livro, e os contratos de cessão de direitos autorais deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca Nacional. Então, talvez esses contratos ali sejam que, no artigo 19, ele fala que é facultado qualquer tipo de contrato. No artigo da lei do livro, fala que deverão ser cadastrados. Talvez seja por causa de FNDE, a quem pagar, segurança no autor, segurança do editor. Então, um é facultativo, o outro é obrigatório. Talvez possa haver essa questão, essa diferença, essa sutileza que a gente tem que levar em conta. Talvez nos contratos de cessão seja mais exigível, tá certo? A Cindy trouxe uma questão que eu acho que é oportuna, Gustavo, que não sei se ela quer... Qualquer questão que a Cindy traz, ela é oportuna, é perigosa e oportuna, Cindy. Eu penso a Cindy é uma colunista perigosíssima. Mas vamos lá, mas é boa, assim, eu adoro a Cindy. Vamos lá, Cindy.
Cindy? Vou ler, então. Lê, Renato, pode ler. Tá bom. Gustavo, boa noite. Sobre o que foi falado anteriormente, com e-books e audiobooks, as editoras precisam avisar as lojas vendedoras em quais países aqueles títulos podem ser vendidos? Começa tudo com a interpretação restritiva do contrato. Quer dizer, né? Oi? Oi, boa noite. Boa pergunta! Não, começa tudo com a interpretação restritiva do contrato. Quer dizer, se eu faço o contrato, quer dizer, eu vou ter uma exclusividade. Essa exclusividade vai me dar, olha, é publicação mundial, quer dizer, é da regra, é da natureza do e-book não ter barreiras geográficas. Quer dizer, você pode, talvez, na China, talvez não consiga editar lá o e-book, né? Porque tem a barreira tecnológica, né? Então, eu acho que começa com a relação autor-editora para que a comercialização se dê sem limite geográfico, né? No audiobook ou no e-book. Oi, Gustavo, está me ouvindo? Desculpa. Sim, é a Cindy está falando? É, Cindy, tudo bem? Vê lá, já fez uma pergunta perigosa. Cindy, vai fazer outra? Vamos lá, vamos prossiga, vamos lá. Não, o pior é que não era uma pergunta. Eu estava falando que, assim, na verdade, como eu mesma subo os e-books para as lojas, a gente é obrigado a dizer em quais países a gente pode vender aquele livro, aquele book ou aquele audiobook, entendeu? Então, você que é de uma editora, você sobe uma loja, então você estipula para a loja uma restrição geográfica, é isso? De país, de limitação? Isso. E aí, por mais que eu até possa ver livros no Kindle dos Estados Unidos, por exemplo, eu não posso comprar. Ok. Então, a gente tem uma ótima pergunta, Cindy, muito bom. A gente começa, então, como eu falei no início, muito obrigado, Cindy. A gente começa a ver, então, aquilo que eu falei no início, quer dizer, não é mais um mercado simples de edição. Você já começa a ter fracionamento de limitações. Quer dizer, a Cindy representa uma editora que tem que informar, e são as micro-relações negociais que não estão na lei de direito autoral, não estão em lugar nenhum, elas vão surgindo da prática do mercado do dia a dia. Quer dizer, a editora, a livraria exige, ou a Amazon, ou seja, outra livraria dela, exige um certo tipo de regra, talvez até para não ter conflito com outros. Há mercados de exclusividade. Você não pode editar um livro de uma mesma editora, lançar 2 livros de gastronomia de editores concorrentes, digamos. Porque lançou o Barack Obama, não vai lançar o livro do Xi Jinping, do chinês. Quer dizer, tem também uma série de fatores. Mas eu acho ótima pergunta, é ótima observação, Cindy. Eu confesso que esse detalhe da limitação do país, quer dizer, é um caráter informativo, né? Ele não está especificado em nenhuma regra de praia, é uma regra de costume, ok? Então, muito boa. A Valéria também trouxe uma ótima pergunta aqui, já com relação à lei do livro. Observação. Eu vou ter que separar 17 e 27, ok? Alô? Voltei, saí, voltei. Está me ouvindo? Certinho? Sim. 17 e 27 eu vou ter que sair então, tá? Porque eu tenho um compromisso 17 e 30, impressionante, eu vou ter que só beber um copo d'água. Mas então, voltando aqui, o contrato de edição... Eu sei que você está correndo, mas a Valéria fez uma pergunta com relação ao artigo 11 da lei do livro, que é qual a consequência do não registro do contrato de cessão? Não tem uma penalidade, mas eu creio que, e a gente vai ver mais adiante, é que isso tem uma relação com o FNDE. Quer dizer, recentemente, o governo comprava muitos livros, milhares de livros, para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. E
às vezes eles escolhiam, assim, digamos, 5 livros. Eu quero 5 livros. Eu quero um de poesia, um de crônica, um de história, um de romance e um de tendências contemporâneas. E, às vezes, as editoras faziam um pool entre elas, porque elas não tinham... Eu tenho 4 livros bons, mas me falta um 5º para que eu apresente um placê, um buquê legal para a concorrência. Então, muitas vezes era necessário ter um contrato de cessão registrado. É a hipótese que eu vejo, porque eu não vejo penalidade. O que você quer? Você quer ter a certeza de que a pessoa que está concorrendo é cessionária, é titular dos direitos autorais. Eu acho que o lugar mais de registro é esse, tá ok? Mas não há uma penalidade. Eu nunca vi uma penalidade pelo fato de não ter cessão. Só se essa cessão for para um uso, e a gente vai ver, já vou logo antecipando mais, uma regra de acessibilidade que as editoras não podem concorrer para a venda de livros para o governo se os seus livros, os e-books, não tiverem acessível um acesso EPUB, para que o deficiente visual possa escutar os livros. Ele pode ser impedido de comercializar com o governo se não tiver esse dispositivo que vai permitir que o deficiente visual, o cego, a pessoa com baixa visão, possa escutar o livro. Nesse ponto, aliás, o Tratado de Marrakech, Isabela sabe muito bem, o Brasil está muito adiantado em termos de proteção de acessibilidade. Ok? Indo para o final já dessa aula de hoje, então, mais uma mão levantada, Renata? Não. Não, acho que foi um aplauso. Ah, é? Opa, antecipado. Então, vamos Nem lá. falei, Isabela, para não interromper. Então, é o seguinte. Ô, Marina, você está muito caladinha aí. Artigo 50... O que diz o artigo 53 da Lei de Direito Autoral? O que diz o artigo 53 da Lei de Direito Autoral? 53. Mediante contrato de edição, o editor, obrigando-se a reproduzir e a divulgar a obra literária, artística ou científica, fica autorizado, em caráter de exclusividade, a publicá-la e a aprová-la pelo prazo e nas condições pactuadas com o autor. Explorá-la, não aprová-la, tá? Explorá-la. Explorá-la. Tá, muito obrigado. Então, olha aqui. Então, nós temos 2 contratos de edição. 2 contratos de edição. Esse primeiro, do artigo 53, é o contrato padrão. O autor chega lá com seu pendrive para o editor. Olha aqui, eu queria publicar esse livro aqui. O autor vai ver se aprova, se não aprova. Aprovando, ele vai, então, se obrigar a reproduzir e divulgar a obra em caráter de exclusividade, normalmente, e tem que publicar e explorar no prazo e condições pactuadas. Esse é o contrato padrão. Tá certo? Esse é o contrato padrão. Você vai lá e ele se obriga a editá-lo por um tempo. Agora, eu vou abusar da Marina aqui, então. Marina, lê o 54, por favor, só para a gente ver o contraste entre o 53 e o 50, se a gente pega a diferença entre um e outro. 54. Pelo mesmo contrato, pode o autor obrigar-se à feitura de obra literária, artística ou científica, em cuja publicação e divulgação se empenha o editor. Ótimo. Agora que eu vi que a Marina é carioca também, agora eu percebi. Mas então, pelo mesmo... Agora é diferente. Pelo mesmo contrato, olha a diferença. No caso, no primeiro, o autor chega com um pendrive com a obra. Pelo mesmo contrato, o autor se obriga a fazer uma obra. Aí é um autor famoso contratado pela editora para fazer uma obra. Olha, eu quero que você publique uma obra sobre a Covid. Eu quero que você publique uma obra sobre a nova moda tal, sobre, enfim, a eleição da prefeitura, etc. Então, é um contrato, é quase um blind contract. Como é que a coisa surgiu? E vai ser o assunto final nosso aqui. Se eu não me engano, eu não tenho o nome da artista aqui agora, acho que foi Joan Collins. A Random House, mega editora, encomendou a Joan Collins, se eu não me engano, eu vou corrigir se estiver errado, na quinta-feira, uma biografia. Ok, biografia. E ela apresentou a biografia. A biografia era assim: numa linda, ensolarada, maravilhosa manhã, minha querida, adorada mãe
foi ao hospital. Eu, então, nasci rechonchuda, bonita, vermelha, rosa, de corzinha. Era uma biografia que, para cada substantivo, tinha 10 adjetivos. Uma coisa horrorosa, inaceitável. E aí a Random House, não vou pagar, eu não queria isso. Olha, você me pediu uma biografia que eu sei escrever isso. Foi para a justiça, conseguiu receber o valor pactuado, que eu não tinha pago, e mais uma multa, coisa de $2 milhões. Então, hoje em dia, um livro encomendado mudou de figura. Então, a Renata vai encomendar um livro sobre moda para uma pessoa, ele diz, fulano, eu vou fazer com você um contrato pelo qual você vai entregar um livro sobre moda. Nós estamos assinando o contrato hoje, 1º de dezembro de 2020. O livro tem que ser entregue em 1º de dezembro de 2021. Agora, você se obriga a, primeiro, vai receber um cash agora. Segundo, vai ter uma pessoa que vai te acompanhar para dar suporte. Terceiro, você vai me entregar 20 laudas por mês. Se até o 6º mês não entregar 120 laudas, você vai, então, rescinde o contrato. Então, com isso, você consegue ter um acompanhamento e não pode acontecer uma surpresa, como já aconteceu em qualquer setor, de ter alguém que cheirou a música, bebeu o contrato, sei lá o quê, entendeu? Qualquer setor. Não estou dizendo que artista é drogado, não, pelo amor de Deus. Advogado também bebe, engenheiro, médico, todo mundo tem defeitos e qualidades, tá certo? Mas, então, é importante que no contrato de encomenda de obra literária haja um acompanhamento previsto no contrato e pagamentos proporcionais para que não se tenha uma surpresa ao fim do prazo. Travou, Gustavo. Para mim também, Isabela. Ele não deve estar nem ouvindo. Ele não vai ouvir, travou, ele não vai ouvir. Aliás, saiu, né? Acho que ele caiu. Não caiu, não, que a gente está vendo a tela dele. E autores Tá, acho que é melhor ligar para ele. Quer que ligue? Eu ligo. Ele ainda está falando e deve estar correndo para acabar 6h27. Ele está com o microfone fechado agora. Voltei. Desculpem. Filhos usando a internet. Olha aqui, só pode ser isso. Então, voltei, desculpem, vamos lá. Então, concluindo aqui, a gente tem 2 contratos, para fechar a aula de hoje, então. 2 contratos. O contrato em que o autor se obriga e o contrato em que o editor contrata. E, mais ainda, para terminar aqui nessa parte de hoje, é obrigado a constar em cada exemplar da obra, está aqui a obrigação, o título da obra e seu autor, no caso de tradução, o título original e o nome do tradutor, muito importante, o ano de publicação e o nome e a marca que identifica a editora. Então, você tem essa obrigação de constar, e sobre tradução vamos falar mais adiante também, porque o tradutor tem seus direitos também. Há um caso clássico do Milor Fernandes, que traduziu uma obra que estava em domínio público e a tradução virou titularidade dele, Milor Fernandes. Então, a obra era em domínio público, mas a tradução é dele, como também balés que estão em domínio público, a coreografia pode ser feita por uma pessoa, por outra. Tem várias coreografias para do Béjart, para o balé Bolero de Ravel, Lago dos Cisnes, Romeu e Julieta, Quebra-Nozes, enfim, e orquestrações e arranjos, enfim. Então, esse buquê de direitos que estão indo. Pessoal, eu vou pedir licença a vocês para sair 5 minutos antes, que eu tenho outra reunião que surgiu aqui que eu tenho que trabalhar, mas eu compenso na quinta-feira, tá certo? Então,
E agradeço a atenção, a paciência. Obrigado por quem não dormiu hoje. Obrigado pelos aplausos gentis e espontâneos. E gostei muito, é um prazer. Estou sempre junto aqui. Isabela, obrigado pelo convite. Ricardo, todo mundo que me aceitou aqui. É um prazer muito. Eu tenho o maior prazer em dar aula para vocês aqui. Vamos em frente. Quinta-feira, às 6 horas, estamos aqui, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Boa noite. Obrigado. Valeu.